Olá pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Antes de começar mais esse vídeo, já quero pedir aos meus irmãos que se inscrevam no meu canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, com seus familiares. E hoje nós vamos dar continuidade no Salmo 103, a qual nós falamos sobre um agradecimento, sobre louvor a Deus. Hoje nós vamos falar sobre essas beneficências, essas bênçãos que Deus tem para nós, que está no versículo 3. No versículo 3 diz assim: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Então, meus amados, hoje eu quero trazer essa palavra a qual o salmista está falando sobre essas bênçãos, né? Primeiro ponto que eu quero trazer é que Deus cura todas as nossas, que Deus perdoa todos os nossos pecados. Deus, ele perdoa todos os nossos pecados. Por quê, meu amado? Porque a Bíblia, louvado seja o nome do Senhor, vai falar de um homem chamado Davi, né? Nós vimos que aqui quem escreveu, né, louvado seja o nome do Senhor, foi Davi, né? Então aqui ele vai falar no momento de agradecimento a Deus, né? E nesse versículo 3 ele vai falar de dois pontos importantes para nós. O primeiro é: Deus perdoa todos os nossos pecados. Deus perdoa todos os nossos pecados. Por quê? Porque o próprio Davi, louvado seja o nome do Senhor, quando ele pecou, aleluia, o profeta Natan chegou para ele para repreender, onde está lá em 2 Samuel, no capítulo 12 em diante, né? Então a Bíblia vai dizer que Davi ele disse, então Davi disse: eu pequei contra Deus, né? Eu pequei contra Deus, o Senhor. Então Natan respondeu, né? Então Natan, que era o profeta, respondeu: o Senhor perdoou os seus pecados, você não morrerá. Então Davi, ele tinha cometido um pecado muito grande. Davi, ele tinha pecado, ele tinha desejado uma mulher que não era dele, a Batseba, né? E aí, nesse pecado, essa mulher ela acaba engravidando. E nesse momento também, quando ele sabe que ela engravida, ali ele também comete outro, né? Ele faz parte de um assassinato contra um dos seus soldados, um dos capitães, de um homem fiel a ele. Louvado seja o nome do Senhor. E Urias, se não me falha a memória, né? Então, ali naquele momento, o profeta Natan chega para ele para repreender. E ali, quando o profeta Natan conta uma parábola, conta algo para ele, louvado seja o nome do Senhor, ele vai dizer que ele pecou contra o Senhor. Então ele rasga suas vestes e confessa o pecado que ele tinha cometido contra o Senhor. Mas o Senhor diz para o profeta Natan que o Senhor tinha perdoado os seus pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Tinha perdoado os seus pecados, ele não morreria. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado. Deus perdoou o pecado de Davi, mas a espada não saiu de dentro da sua casa. A espada continuou de dentro da sua casa. Porque se você for estudar a história de Davi, se você for ver esse homem que era o segundo coração de Deus, esse homem que era guerreiro, esse homem que batalhava louvado seja o nome do Senhor, pelo Israel, pelo povo de Israel, a qual Deus escolheu ele para substituir Saul.
né? Louvado seja o nome do Senhor, porque Saul foi desobediente, né? Louvado seja o nome, e perdeu. Então o Senhor escolheu Davi, que era o segundo coração de Deus, um homem guerreiro, um homem de guerra. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui ele entende, ele diz: eu pequei contra Deus. Louvado seja o nome. Então ele confessa, ele não cobre, mas ele confessa o seu pecado e o Senhor o perdoa ele. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia. Então, meu amado, eu quero dizer para você, louvado seja o nome do Senhor que vai escutar, olha, o Senhor, ele perdoa os nossos pecados, porque louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Também, se nós trazermos, louvado seja o nome do Senhor, para a nova aliança, aqui eu estou falando da antiga aliança, mas se nós trazer para a nova aliança, a qual, louvado seja o nome do Senhor, Jesus Cristo de Nazaré, ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia por cada um de nós, para levar nossas enfermidades, para levar os nossos pecados naquela cruz. Louvado seja o nome do Senhor, aonde vai estar escrito quando Jesus viu. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Quando Jesus viu que ele tinha fé, disse ao paralítico: meu filho, os seus pecados estão perdoados. Então veja, um homem que era paralítico, agora na nova aliança, Jesus viu a fé daquele homem e disse: meu filho, os seus pecados estão perdoado. Então o Senhor, ele perdoa os nossos pecados, ele perdoa as nossas transgressões. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde Jesus também perdoou uma mulher apanhada em adultério, a qual a Bíblia vai falar, louvado seja o nome do Senhor, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1 ao 11, vai falar de uma mulher, louvado seja o nome do Senhor, que ela foi pega em adultério, e chegaram aqueles homens lá e disseram: louvado seja o nome do Senhor, mestre, essa mulher ela foi apanhada num ato de adultério, e pela lei de Moisés, louvado seja o nome do Senhor, ela deveria ser apedrejada, a lei que Deus tinha dado a Moisés. Ali a Bíblia vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Vira mais para cá um pouquinho, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que quando eles chegaram e falaram isso, o mestre, o Senhor Jesus Cristo, ele se inclinou, ele se abaixou ali, louvado seja o nome do Senhor, e a Bíblia vai dizer que ele começa a escrever no chão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E naquele momento que Jesus começa a escrever, outra vez eles vão, aleluia, eles vão dizer novamente, e ali Jesus vai inclinar para eles, vai dizer assim: ó, é vós de vocês, quem tiver pecado, que jogue a primeira pedra. A Bíblia vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, que sai do maior ao menor, e aí Jesus volta a escrever de novo, louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus se levanta e olha e diz: mulher, cadê os teus acusadores? E ela olha para um lado, olha para o outro e não vê ninguém, e Jesus, louvado seja o nome do Senhor, vai dizer: olha, mulher, os seus olha, mulher, nem eu te acuso, nem eu te condenarei. Agora só que Jesus vai dizer para ela: vá e não peque mais. Ou seja, eu entendo nessa palavra que a primeira vez que Jesus se inclinou, Jesus estava ali, louvado seja o nome do Senhor, observando aqueles homens e escrevendo, louvado seja o nome do Senhor. E quando Jesus volta para escrever, Jesus agora volta a tirar o nome dela do livro da culpa e colocar no livro da vida, no livro da verdade. Louvado seja o nome do Senhor, apagando os pecados daquela mulher. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor Jesus disse no final: olha, vá, louvado seja o nome do Senhor, e não peque mais. É isso que o Senhor quer de mim e de você, meu amado, que nós vamos, mas não pecamos mais, mas andamos, louvado seja o nome do Senhor, na presença de Deus. Então que o Senhor, ele tem uma nova história. Eu creio que o Senhor estava escrevendo uma nova história na vida daquela mulher. Louvado seja o nome do Senhor
Jesus Cristo de Nazaré. Também louvado seja o nome do Senhor. Lá em Lucas capítulo 23, versículo 39 ao 41, Jesus vai falar sobre aqueles dois homens que quando Jesus estava sendo pregado na cruz, naquele momento a Bíblia vai dizer que um deles vão dizer: olha, se tu és o Filho de Deus, te salva e salva nós também. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que o outro diz assim: olha, nem nesse momento, eu vou conjecturar, nem nesse momento a qual nós estamos sendo acusados, você não teme a Deus. E o outro vai dizer: Senhor, me lembra de mim quando o Senhor entrar no seu reino. E a Bíblia vai dizer que Jesus diz assim: hoje mesmo você estará no paraíso. Ou então vejam dois homens, que todos dois eram ladrão. A Bíblia vai dizer que eles eram salteador. A Bíblia vai dizer que eles eram ladrão. Eram homens que estavam, louvado seja o nome do Senhor, acusados. Eram homens que estavam ali sendo condenados, porque a Bíblia vai dizer naquela época, louvado seja o nome do Senhor, quando um era pego em motivos de roubo, ladrão, eles eram apregados numa cruz para servir de exemplo. Ou então ali, louvado seja o nome do Senhor, aquele homem alcançou o perdão de nosso Senhor Salvador na cruz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ou então eu quero dizer, meu amado, para você, que mesmo no momento mais difícil, já perto mesmo, Jesus, ele perdoa. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê, meu amado? Porque a Bíblia vai dizer: louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A Bíblia vai dizer dessa forma: tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Louvado seja o nome do Senhor. Então também vai dizer: se nós, aleluia, perdoarmos, receberemos perdão. E esta é uma verdade que nos deve motivar. Se realmente compreendemos o que Jesus fez na cruz, o perdão deve fluir no nosso coração. Então o perdão, ele deve fluir em nosso coração. Nós devemos perdoar, porque o Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Ele vai dizer, vai dizer dessa maneira, aonde vai dizer: e quando estiverem orando, se estiverem alguma coisa contra alguém, perdoe, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se você não perdoarem, também o seu pecado o Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Mateus 6, 14 e 15. Então nós temos que perdoar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, essa palavra não vai dar tempo, louvado seja o nome do Senhor, falar sobre o segundo tópico, mas depois eu vou estar gravando novamente o outro segundo tópico. Por enquanto eu falei só sobre que Deus perdoa todos os nossos pecados. Então veja, louvado seja o nome do Senhor, confira, louvado que Deus, ele perdoa todos os nossos pecados, assim como ele perdoou daquela mulher de adultério, assim como ele perdoou daquele homem que estava na cruz, assim como ele perdoou aquele homem que estava acamado. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus, ele perdoa, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Já antemão, já quero que você se inscreva no meu canal, compartilhe, dê o seu like e até a próxima, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Louvado é o nome de Jesus. Então essa aqui onde nós estamos, quero mostrar que nós estamos aqui, louvado seja o nome do Senhor, nesse local, um local onde nós encontramos um local calmo, onde eu estou aqui, trazendo essa mensagem para os nossos corações, porque Deus, ele perdoa os nossos pecados. Então você aproveite, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, que Jesus Cristo venha ser na vida de cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo,
de Nazaré. E até a próxima. Glória a Deus.